Olá, meus amigos. Nesse vídeo vamos tratar do item 20.7.3, o objeto do tombamento. Bom, como vocês viram no livro, o tombamento é uma espécie de intervenção branda ou restritiva na propriedade alheia. Então, através do tombamento, o poder público ele objetiva proteger os bens que têm uma importância para o patrimônio cultural brasileiro. Em âmbito federal, nós temos uma autarquia, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, uma autarquia que é responsável, então, por essa proteção do patrimônio cultural e, portanto, pelo tombamento dos bens. Bom, a Constituição Federal menciona o tombamento no artigo 216, parágrafo 1º, como um dos instrumentos, não é o único, que servem para a proteção desse patrimônio cultural brasileiro. Então, ao lado de outros instrumentos, o tombamento se destaca no próprio texto constitucional, artigo 216, parágrafo 1º. No âmbito infraconstitucional, nós temos a famosa lei do tombamento, que é bastante antiga, é o Decreto-Lei 25/37, apesar de ser um decreto-lei, como ele é anterior à Constituição de 88, ele foi recepcionado pela Constituição com o status de lei ordinária, e como vocês perceberam na leitura do livro, eu tenho algumas visões aqui bem específicas em relação à interpretação dessa norma, algumas interpretações que você não encontra normalmente em outros autores. Eu tenho uma visão peculiar, porque, na minha opinião, essa lei de tombamento ela foi produzida num contexto de ditadura. O Decreto-Lei 25 ele é de 1937. E em 1937 vigorava a polaca, uma constituição autoritária. E, portanto, essa lei ela tem que passar por um filtro constitucional para ser materialmente recepcionada pela Constituição Democrática de 1988. Então vocês viram essas questões em outros momentos do meu livro. Mas nesse item 20.7.3, o meu objetivo é falar do objeto do tombamento. E o objeto é o mais amplo possível. Teoricamente, qualquer bem que tenha importância para o patrimônio cultural brasileiro pode ser protegido ou deve ser protegido e pode ser, portanto, tombado. Seja um bem imóvel, como uma igreja, por exemplo, um casarão que tenha lá uma importância histórica, seja um bem móvel, quadros, móveis em geral, poltronas, etc., que tem uma importância histórica por algum motivo, podem também ser tombados. São alguns exemplos. Eu diria que não só bens materiais ou corpóreos, mas também bens incorpóreos devem ser protegidos pelo poder público. Mas para os bens incorpóreos, o ordenamento jurídico tem utilizado a expressão registro. Você pode falar em tombamento, alguns autores falam, mas termos mais específicos, o ordenamento jurídico tem falado de registro, tal como ocorre no Decreto Federal 3.551 de 2000. Segue uma lógica igual do tombamento, o IPHAN é o responsável, você tem também os livros do tombo, aqui os livros de registro, enfim, mas o decreto específico, o decreto 3.551 de 2000, que visa a proteção do patrimônio incorpóreo. Então você tem essa possibilidade também de proteger esse patrimônio incorpóreo. Alguns exemplos curiosos, em âmbito federal, o IPHAN já protegeu o modo de preparo do acarajé, algumas manifestações culturais, como o frevo, lá em Pernambuco, dentre outros exemplos, tá certo? Bom, em relação a esse objeto, eu levanto uma polêmica nesse item 20.7.3, que é a questão relacionada ao bem público. Se bem público pode ser tombado. Bom, de início a resposta é afirmativa, o bem público em regra pode ser tombado, até porque isso aparece literalmente no artigo 5º do Decreto-Lei 25/37. A rigor, a questão é mais específica. É saber se um ente federado, entre aspas, menor, pode tombar um bem público de um ente federado, entre aspas, maior. Eu falo entre aspas, menor e maior, porque não há hierarquia entre entes federados. Mas a questão é saber se um município pode tombar um bem público do Estado da União ou se o Estado pode tombar um bem público da União. De cima para baixo ninguém discute. Pode. A União pode tombar bens públicos estaduais e municipais. Os estados podem tombar bens públicos municipais.
Repito, a polêmica é de baixo para cima. Se o município pode tombar bens públicos estaduais e federais, e os estados, se eles podem também tombar bens públicos federais. Essa é uma questão que tem gerado alguma polêmica. De um lado, uma primeira interpretação, que é apresentada, por exemplo, pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, uma primeira interpretação vai dizer que não pode haver tombamento de bem público de baixo para cima. Municípios não podem tombar bens públicos estaduais e federais, e os estados não podem tombar bens públicos federais. E o argumento utilizado por essa primeira interpretação é a aplicação analógica do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 3365/41 ao tombamento. A lei do tombamento não é clara, é silente. Então a primeira interpretação sugere a aplicação analógica do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 3365/41, que é a famosa lei de desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública. E nesse artigo 2º, parágrafo 2º, a lei de desapropriação, ao tratar, portanto, de desapropriação, diz que pode haver desapropriação de bem público, desde que haja autorização legislativa da Casa Legislativa do ente que vai desapropriar o bem. E desde que a desapropriação seja de cima para baixo. A União pode desapropriar bens públicos estaduais e municipais e os estados podem desapropriar bens públicos municipais. Mas não pode haver inversa. De baixo para cima não pode haver desapropriação de bem público. Então essa primeira interpretação vai sugerir que essa norma que trata de desapropriação, que ela seja aplicada por analogia ao tombamento. Assim como não pode desapropriar de baixo para cima, não poderia haver tombamento de bem público de baixo para cima. Eu não concordo com essa primeira interpretação, eu adoto uma outra visão, uma segunda interpretação, e essa tese que eu sustento já foi adotada pelo menos em uma decisão do STJ. Eu não me refiro aqui à jurisprudência, portanto, do STJ. Não há decisões sucessivas ou decisões variadas sobre esse tema no mesmo sentido. Não há ainda, na minha opinião, uma jurisprudência formada. Mas há uma decisão do STJ, noticiada no informativo bastante antigo, o informativo do STJ 244, em que essa corte ela admitiu o tombamento de bem público de baixo para cima. E é a tese que eu sempre sustentei. E por que eu sustento essa tese? Por que o STJ já adotou essa tese, pelo menos em uma ocasião? Primeiro, porque não seria possível essa aplicação analógica da lei de desapropriação ao tombamento. Por que não? Porque a desapropriação é a maior exceção, digamos assim, ao direito de propriedade, que é um direito fundamental. A Constituição Federal protege a propriedade, reconhece o direito fundamental de propriedade, desde que ela atenda à função social, evidentemente, e a própria Constituição Federal permite que o poder público venha a retirar a propriedade, independentemente de vontade, de consenso do proprietário, quando o poder público se utilizar da desapropriação. Então a desapropriação é uma forma drástica de intervenção na propriedade que suprime a propriedade do seu titular inicial. Então essa norma, o Decreto-Lei 3365/41 e seu artigo 2º, parágrafo 2º, essa norma de desapropriação é uma norma de exceção, que tem que ser interpretada restritivamente e não extensivamente, não poderia ser aplicada por analogia para formas de intervenção na propriedade brandas e restritivas, menos drásticas. Se já não fosse isso suficiente, o que eu sustento é que você tem que resolver a questão a partir da ponderação de interesses e a partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional. De um lado, a Constituição Federal consagra a autonomia federativa no artigo 18, a autonomia dos entes federados, União, Estados, DF e municípios. De outro lado, no artigo 216, parágrafo 1º, fala do tombamento como forma de proteção do patrimônio cultural e diz que é dever do poder público proteger o patrimônio cultural. Como conciliar melhor essas duas normas? Ora, se você adotar aquela primeira interpretação, você não vai admitir o tombamento de baixo para cima. Nessa primeira interpretação, você resguarda a autonomia federativa, o artigo 18,
mas você não protege o patrimônio cultural via tombamento. Você não efetiva o artigo 216 da Constituição. Você efetiva o artigo 18, autonomia federativa, mas não efetiva o artigo 216, que fala da proteção do patrimônio cultural. Na interpretação que eu sugiro, quando você admite o tombamento de bem público de baixo para cima, você relativiza a autonomia federativa, mas o bem tombado permanece na propriedade, na titularidade do ente federativo, União ou Estado. E você implementa de maneira intensa, você efetiva, o artigo 216 da Constituição, que fala da proteção do patrimônio cultural. Na primeira interpretação, você aplica uma norma, o artigo 18, e não aplica a outra norma, o artigo 216. Na segunda interpretação, você aplica parcialmente o artigo 18, digamos assim, há uma certa relativização da autonomia federativa, mas não uma aniquilação, porque o bem tombado permanece na propriedade do ente federado, e você aplica inteiramente, de forma bastante intensa, o artigo 216 da Constituição. Entre aplicar uma norma e não aplicar a outra, entre aplicar uma norma e aplicar parcialmente a outra, eu fico com essa segunda opção, porque isso traz uma maior efetividade para as normas constitucionais. Isso, na minha opinião, traz uma interpretação mais sistemática do texto constitucional. Gostando ou não da controvérsia, o fato é que o STJ já se posicionou em algum momento por essa interpretação que eu sugiro no livro, mas é uma questão, na minha opinião, que ainda está em aberto, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.